Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. Hoje vamos falar sobre um assunto que pode mudar completamente a maneira como vemos o mundo e como lidamos com os desafios do dia a dia, sobre a gratidão. Já parou para pensar no quanto você é grato? Ou como você pode ser cada vez mais grato e isso pode impactar sua vida positivamente? Mas afinal, o que é gratidão, Vitória? Muitas vezes pensamos que ser grato é apenas dizer obrigado e de nada. Mas a gratidão vai muito além disso. Ela é uma prática diária de reconhecer o que temos de bom, mesmo nas situações mais simples ou nas mais difíceis. Ser grato é sobre estar presente e perceber as bênçãos que a vida pode nos oferecer, mesmo que elas pareçam pequenas. É mais do que uma reação automática, é um estado de espírito que pode ser cultivado diariamente. Confesso que eu só fui entender o conceito da gratidão quando eu já era grande, quando a minha mãe recomendou eu ler um livro chamado Poliana. Um trecho que me chamou muito a atenção foi quando os empregados da tia Polly foram buscar a Poliana na estação de trem. E durante o trajeto, a menina passou o caminho todo comentando sobre a casa rica da Mr. White. Se eu não me engano, esse é o nome da pessoa lá que a Poliana foi na casa da senhora rica, que ela visitou enquanto, né, o pai dela havia falecido. E ela, durante esse período, né, ela ficou observando a quantidade de quadros que tinha na casa, de tapetes, de cômodos, e que ela não tinha, né, na casa dela, por ser muito simples, muito pobre. Mas ao se aproximar da casa da tia, ela disse algo que causou muita reflexão, que foi: mas estou gostando que não houvesse, nada dessas coisas, né, em casa, porque agora irei apreciá-las muito mais em casa de tia Polly. E essa visão, né, tão simples e sincera de gratidão, ela me impactou. Ela estava aprendendo a apreciar as coisas na ausência. E um ensinamento, né, que mudou a forma como eu enxergava a vida, me mostrou que podemos ser gratos pelas coisas que ainda não temos. E que quando vemos, podemos ainda mais apreciá-las. Outro momento para mim desse livro que foi super marcante foi quando a Poliana explicou à criada Nancy sobre o jogo do contente. A história por trás do jogo começou quando ela desejava muito ganhar uma boneca, mas ao invés disso, ela recebeu um par de muletas. Inicialmente parece absurdo, mas o segredo do jogo era encontrar algo para ficar feliz em qualquer situação, por mais difícil que ela fosse. E o que poderia ser de positivo em ganhar um par de muletas no lugar de uma boneca? Bom, para o pai de Poliana, que explicou o jogo, era o fato dela não precisar usá-la. Isso me fez pensar no quanto a gente foca no que ainda falta, no que não temos, ao invés de valorizar o que já temos. Poliana ainda disse que no começo pode parecer impossível encontrar algo bom em momentos de dor e dificuldade. Mas conforme você pratica a gratidão, ela vai ficando cada vez mais fácil e a vida, por consequência, pode ser cada vez mais leve. E essa história mostra que, apesar de todas as perdas que Poliana enfrentou, como a morte do pai, sendo acolhida por uma tia amarga e muitas outras coisas, que ela continuou encontrando motivos para agradecer. Isso me faz perceber que, se ela, em meio a tantas dificuldades, encontrou motivos para ser grata, eu também poderia. E quanto mais eu lia, né, esse livro, mais eu compreendi o poder da gratidão para transformar a forma como enxergamos a vida. Além desse livro, eu li recentemente o livro Mais Esperto que o Diabo. E nele o autor conta que, ao oferecer uma oração de gratidão por tudo que possuía, ficou maravilhado ao descobrir a vasta riqueza que já dispunha e que ainda não apreciava. Por isso, agora ele rezava não mais pelos bens materiais e pelas grandes bênçãos desse mundo,
mas para ser merecedor de tudo que ele já possuía. Fantástico isso, né? Agora, você pode estar se perguntando, por que a gratidão é tão importante? Muitos estudos falam que a prática da gratidão traz inúmeros benefícios para a nossa saúde mental e emocional. Segundo eles, pessoas que praticam a gratidão regularmente são mais felizes e menos estressadas, e logo têm relacionamentos mais fortes. Isso acontece porque quando focamos no que temos de bom, mudamos a nossa perspectiva de vida. Ela nos ajuda a criar uma mentalidade de abundância, ao invés de escassez. E Vitória, de onde você tirou esses estudos? Com certeza são só dados aleatórios aí que você tirou da sua cabecinha aí. Bom, eu sempre acreditei nisso, então meio que por conta das minhas vivências, né, e do que eu acredito, eu acabo, né, tendendo a esse lado. Porém, como eu acho muito interessante sobre esse assunto, eu decidi pesquisar um pouco para trazer realmente alguns dados legais, né, de pessoas que fizeram estudos de campo e que tiveram resultados para comprovar essa minha afirmação. Um deles foi o estudo realizado por Emmons e McCullough. Com certeza eu estou falando errado, mas eu vou deixar o nominho deles aqui. Mas se você também pesquisar pelo nome do experimento, fica mais fácil. Esse experimento foi realizado em 2003, conhecido como Contando Bênçãos versus Fardos. Foi uma investigação experimental de gratidão e bem-estar subjetivo na vida diária. Ele foi publicado no Journal of Personality and Social Psychology. E nele, pelo pouco que eu estudei sobre o caso, eles realizaram um estudo que pediam para 3 grupos de participantes mantivessem diários durante 10 semanas. Um grupo ficou responsável por listar todas as coisas pelas quais eles eram gratos. O segundo registrou as coisas que os irritavam, então tudo de negativo. E o terceiro só eventos neutros, então nem que o deixava feliz, nem que o irritasse. O resultado disso foi que o grupo da gratidão obteve níveis significativos mais altos de bem-estar, otimismo e energia, além de praticar mais exercícios e terem menos consultas médicas. Mas isso foi um caso. Não dá para levar em consideração, né? Mas não, eu vi pelo menos 4 diferentes estudos de caso quando eu pesquisei, que foram bem interessantes e que traziam realmente esse ponto de vista, né? Eu acredito que se você pesquisar mais na internet e tentar se aprofundar também mais sobre esse assunto, você vai acabar achando também outros casos, além desses, né, que eu acabei chegando a consultar. E olha, eu não sou nenhuma especialista no assunto e eu não estudo o tema profundamente para me considerar uma. Eu apenas estou aqui dividindo o que algo para mim fez toda a diferença e que trouxe um impacto positivo para minha vida. E eu acho que esse impacto que também trouxe positivo para minha vida também pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, por que não compartilhar, né? Agora, se tem alguém que eu considero uma verdadeira referência nesse assunto, essa pessoa é a minha mãe. E provavelmente ela vai ouvir e vai falar que não, mas foi ela quem me mostrou pela primeira vez o poder de um caderno da gratidão, de pensar como Poliana e de enxergar as belezas da vida, mesmo em meio às adversidades. Eu me lembro que quando eu comecei meu caderno da gratidão, minha mãe me desafiou a escrever todos os dias 10 coisas pelas quais eu era grata. E todos os dias eu tinha uma meta, então alguns dias o foco era a saúde, em outros o lado profissional, familiar, ou até mesmo o meu desenvolvimento pessoal. No começo, eu lembro que era difícil encontrar o que eu deveria escrever pelo qual eu deveria ser grata, ainda mais 10 motivos parecia assim, nossa, não acabar nunca, sabe? Mas com o tempo tornou-se mais fácil e eu comecei a perceber que o verdadeiro impacto não estava nas grandes coisas que acontecia no meu dia, mas nos pequenos detalhes,
né, do dia a dia. E coisas como o motorista me esperou chegar no ponto enquanto eu tava correndo que nem uma doida para conseguir, né, pegar o último ônibus para voltar da faculdade, ou a minha avó preparar minha comida favorita, que dificilmente eu ia lá, então quando eu ia lá ela, né, fazia isso, me deixava super mega feliz, ou até mesmo quando alguém olhava para mim, tipo, e eu dava um bom dia com um super sorriso e a pessoa virava e falava assim, nossa, seu sorriso alegrou meu dia, sabe? Isso se tornou os pequenos detalhes do meu caderno da gratidão que faziam uma mudança significativamente em mim. E foram esses pequenos momentos que geraram proporções gigantescas, né? E com o passar dos dias, 10 motivos já se tornaram poucos, né? Para a quantidade de coisas que eu tinha para escrever. E eu sempre escrevi num caderno, então as linhas do caderno começaram a ficar poucas, né? E aí, às vezes eu tinha que virar e escrever na outra página de tantos itens que eu queria colocar pelo qual eu queria agradecer. E você deve pensar, mas isso foi só uma fase, sabe? Sei lá, uma fase de um momento que você estava passando, algo do tipo. Mas confesso que até pode ter sido uma fase por um certo momento, porque houve épocas que eu escrevi muito, em outras eu escrevi menos. Mas uma coisa é certa, foi uma mudança de hábito, porque até hoje, quando um caderno acaba, eu começo outro. E não importa se eu escrevo todos os dias ou se às vezes eu não escrevo. O importante é que eu nunca deixo o meu caderno da gratidão me esquecer que na balança da vida sempre há mais motivos para eu agradecer do que para eu reclamar. E é exatamente essa dica que eu gostaria de deixar aqui pra gente hoje. Se você está passando por um momento difícil, onde as coisas parecem estar fora do controle, eu sugiro que tente algo simples. Anote uma coisa pela qual você é grato todos os dias. Pode ser em um caderno, pode ser em folhas soltas, pode ser no próprio celular, assim, num bloco de notas, na conversa do WhatsApp, mas faça disso um hábito. Comece escrevendo por uma semana, depois por um mês e até mesmo um ano. Você vai perceber com o tempo os benefícios dessa prática. E outra dica que eu deixo é guarde essas anotações para você poder reler depois, pois esse simples gesto pode ter um poder transformador na maneira como você enfrenta os desafios da vida. Reler essas anotações depois é uma experiência muito incrível, porque você começa a perceber que aquilo que antes parecia ser um grande problema perde uma força mediante a tantos motivos que você tem para agradecer. A gratidão, ela te ajuda a focar no que realmente importa. E essa mudança de perspectiva nos ajuda a lidar com os desafios e a valorizar ainda mais os momentos bons. Além do diário da gratidão, no qual você não precisa escrever nada grandioso, pode ser exemplos que nem eu dei, como a comida que você comeu, o sol que apareceu num dia chuvoso, ou até mesmo uma conversa boa com uma pessoa que você teve. Existem outras formas também da gente poder exercer um pouco mais a gratidão. Realizar práticas de meditação, podendo incluir um momento de reflexão sobre coisas boas que aconteceram no seu dia anterior ou mesmo no seu próprio dia, é muito benéfico também. Ou também tentar agradecer silenciosamente quando as coisas acontecem durante o dia. Então você faz aquele minuto de silêncio e agradece por aquilo que aconteceu de forma silenciosa, né, só na sua mente. Essas são algumas maneiras de praticar a gratidão. A chave é sempre encontrar aquilo que melhor funciona para você e transformar essa gratidão em um hábito. Eu acho importante também trazer aqui a diferença entre gratidão e positividade tóxica, porque apesar de serem conceitos totalmente diferentes, eles podem ser confundidos. Como eu disse, a gratidão é uma prática sincera de consideração e valorização das coisas boas, mesmo em meio às dificuldades,
Porém, ela não nega ou minimiza os sentimentos negativos, como a tristeza ou a frustração. Mas ela convida a considerarmos que ao lado desses sentimentos também existem razões para se agradecer. A gratidão nos ajuda a cultivar uma mentalidade de abundância, sem negar os desafios da vida. Já a positividade tóxica, por outro lado, é a pressão ou a expectativa de ser positivo o tempo todo, mesmo em situações difíceis, ignorando e invalidando as suas emoções negativas. Já falamos sobre invalidar sentimentos, isso não dá certo. Como se eles fossem errados e inadequados. Sentir tristeza, raiva ou até mesmo medo. Essa atitude ela pode ser prejudicial, pois nos impede de processar os sentimentos reais. Muitas vezes, criamos um sentimento de culpa ou de vergonha por não estarmos sempre felizes ou sempre pensando no positivo. Então, quando praticarmos a gratidão, não significa negar a dor ou fingir que está tudo bem o tempo todo, ou até mesmo ignorar os nossos problemas. Pelo contrário, é reconhecer que apesar de tudo isso, sempre há algo positivo ao nosso redor, algo que nos traz conforto, que nos fortalece, que nos ajuda a encarar esses desafios de uma forma mais leve. Agora eu te convido a fazer uma pequena pausa e a refletir. Por quais 3 coisas você é grato hoje? Pode ser algo simples, como o café da manhã que você tomou, ou algo mais profundo, como a saúde de alguém que você ama. Às vezes, em meio à correria do dia a dia, nas tarefas, nas preocupações que a gente tem, diárias, nós nos esquecemos de parar e agradecer por aquilo que já temos. A gente só dá conta do como somos gratos na falta. Então, se falta energia, se falta água, se falta alimento, aí percebemos que somos gratos por ter comida, por exemplo, todos os dias. Mas é importante a gente agradecer mesmo quando a gente já tem. A gratidão, ela não precisa ser reservada para grandes conquistas ou momentos extraordinários da nossa vida. Ela pode ser encontrada nas pequenas coisas, nos detalhes, que muitas vezes passam despercebidos, como uma conversa agradável, o carinho de um amigo ou até mesmo o simples fato de acordar mais um dia. Quando dedicamos alguns minutos para identificar essas coisas, treinamos nossa mente para valorizar o presente em vez de nos perdermos no que ainda não conquistamos. Esse exercício de reflexão nos tira desse piloto automático e nos lembra que mesmo nos dias mais difíceis, sempre há algo pelo qual podemos agradecer. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. E para encerrar, quero deixar uma frase que levo comigo. A gratidão transforma o que temos em suficiente. Que possamos cada dia mais enxergar a abundância ao nosso redor. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar o seu feedback lá no meu Instagram. E não esqueça de seguir aqui no Spotify ou de se inscrever no YouTube para acompanhar toda vez que um episódio novo sai. Obrigado por tudo. Nos vemos no próximo episódio.